Quais são os agentes nocivos aceitos pelo INSS para fim de aposentadoria especial? Gostou desse tema? Então fica com a gente até o final. Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Marcelo Martins, sou advogado previdenciarista já há mais de 20 anos e tenho escritórios espalhados pelo estado do Paraná e pelo estado de São Paulo. Caso você queira me contratar, vou deixar o link do meu WhatsApp aqui no descritivo desse vídeo. E vamos para o vídeo. Bom, a gente dividiu esse vídeo todo nos seguintes tópicos para ficar mais fácil de você acompanhar. Vamos lá? Periculosidade, penosidade e insalubridade ainda existem para fim de aposentadoria especial? Condições especiais de trabalho. Que bicho que é esse? Tabela completa dos agentes nocivos. Tema repetitivo 534, que é aquele tema que o STJ declarou, ou melhor, no qual o STJ declarou que as listas apresentadas pelo governo são apenas exemplificativas. A gente vai ver melhor isso daqui a pouco. E aí, no final, a gente apresenta uma classificação que eu faço, que uso aqui no escritório, para fim de entender um pouco melhor esse tema e conseguir encontrar quais são os agentes que o INSS aceita e fundamentar por que é que ele tem que aceitar. Viu quanta coisa legal, gente? Por isso, se você quiser apoiar esse canal, já se inscreva e se quer receber mais conteúdos assim, já toque no sininho. E se você acha que esse vídeo merece, já dê a sua curtida. Se não der agora, daqui a pouco você dá. Veja se o conteúdo é bom, mas dê. Só não se esqueça de dar a curtida, por favor, até o final do vídeo, tá bem? Então vamos lá. Tópico 1. Periculosidade, insalubridade e penosidade para fim de aposentadoria ainda existem? Gente, esse tema é uma confusão. Ninguém se entende muito bem. Por quê? Porque a lei dizia insalubre, perigoso e penoso e depois a lei passou a dizer agentes químicos biológicos e ninguém entende muito bem como é que isso funciona. Então a gente vai tentar trazer aqui um apanhado geral para colocar as coisas no seu devido lugar. Vamos lá? Quero exibir minha tela para vocês para mostrar o que dizia a lei que valia lá em 1960. O nome dessa lei era LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social. Aparece agora aí na tua tela e a gente vai ler junto. Aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 anos de idade e 15 anos de contribuições, tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, pelo menos, conforme a atividade profissional em serviços que, para esse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos por decreto do Poder Executivo. Se você reparou, essa lei ela é de 1960, porém ela valeu até 1991 e assim vai impactar vários de vocês que assistem esse vídeo, que já trabalhavam em 1991. Porém o mais importante não é isso, o mais importante é que ela diz insalubridade, periculosidade e penosidade e ela é uma lei de aposentadoria especial, só que ela deixou de valer em 91. A lei que passou a valer a partir de 1991, inclusive o seu regulamento, eles não mencionam insalubridade, periculosidade e penosidade para fim de aposentadoria especial. Porém, o INSS, na sua instrução normativa 128, eles falam, pelo menos mencionam, em periculosidade e insalubridade. Vamos ler junto? Artigo 515 da Instrução Normativa 128 de 2022. Quando for solicitada a certidão de tempo de contribuição com identificação do tempo de serviço prestado em condições perigosas ou insalubres, será realizada a análise de mérito da atividade cujo reconhecimento é pretendido como atividade especial. Você viu então que o INSS continua a utilizar as expressões insalubridade e periculosidade, apesar da Lei de Benefícios lá de 91 não fazer menção à insalubridade, periculosidade e penosidade. E não é só o INSS. A Justiça também, em várias das suas decisões, continua a utilizar as expressões insalubridade, periculosidade e até penosidade para condenar o INSS a conceder aposentadoria especial. Assim, a gente precisa entender essas expressões, apesar de a lei não mencioná-las, e é o que a gente vai fazer a seguir.
Condições especiais de trabalho pela Lei da Aposentadoria Especial. Bom, a Lei da Aposentadoria Especial não trata em ponto nenhum de insalubridade, periculosidade e penosidade. Então, como é que ela trata desse tema, aposentadoria especial? Vamos ler junto lá o artigo que trata disso na Lei de Benefícios. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nessa lei, ao segurado que tiver trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Essa redação foi revogada em 1995 para tirar esse conforme atividade especial. E aí como é que ficou? Ficou assim, ó. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nessa lei, ao segurado que tiver trabalhado, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, conforme dispuser a lei. Assim, você vê que não existem mais profissões especiais desde 95, mas não é isso que eu quero apontar agora aqui. O que eu quero apontar aqui é que não existe menção à insalubridade, periculosidade e penosidade na Lei de Benefícios ou Lei da Aposentadoria Especial, que é o artigo 57. Porém, existe uma menção a condições especiais de trabalho. Bom, que seriam essas condições especiais de trabalho? A gente poderia tentar resumir dizendo que são as condições que trazem insalubridade, periculosidade ou penosidade. Porém, isso não vai resolver o nosso problema, você vai continuar sem entender muito bem. Então vamos ver o que diz a Lei de Benefícios sobre essas condições especiais. Artigo 57, parágrafo 4º da Lei de Benefícios. O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde e à integridade física pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício. Seguinte, artigo 58. A relação dos agentes nocivos será definida pelo Poder Executivo. Da leitura desses artigos a gente consegue entender duas coisas. Primeiro, tem direito à aposentadoria especial aqueles que estão expostos a condições especiais de trabalho. E 2. Que condições especiais de trabalho são aquelas que expõem o trabalhador a um risco químico, físico ou biológico para a sua saúde. Portanto, é muito importante a gente entender quais são esses riscos que dão direito à aposentadoria especial. Tabela completa de agentes nocivos para fim de aposentadoria especial. A gente pode dividir esse assunto em 3 períodos, é isso mesmo. Para trabalhos prestados até 1997, eram 2 as tabelas vigentes pela Lei de Aposentadoria. De 97 a 99 era uma outra tabela, e de 99 até agora, outra tabela de aposentadoria. Vou falar de novo. Para períodos trabalhados antes de 97, havia 2 regulamentos, cada um com a sua tabela. Para períodos de 97 até 99, era um regulamento com a sua tabela, o regulamento 2172 de 97. E para períodos posteriores a 99, de 99 até hoje, é o regulamento 3048 de 99 no seu anexo 4. Portanto, são esses 3 regulamentos. Você tem que estar atento para qual é o período do seu trabalho, para você entender qual é o regulamento aplicado ao caso. Eu tenho um conteúdo completo explicando sobre esse assunto, eu vou deixar o link dele aqui embaixo, mas eu vou abrir a tela agora para você, para que você entenda como é pertinente você ir lá nesse link que eu estou deixando embaixo e entender esse conteúdo completo. Tabela de agentes nocivos para aposentadoria especial. Nesse texto a gente fala sobre todos os agentes nocivos para a saúde e para a integridade física e que por isso dão direito à aposentadoria especial. Logo de início você vai ver aqui na introdução vários links. Cada um desses links aqui dá acesso a uma tabela diferente que valeu durante o tempo. Então tem a tabela de 64, de 79, de 97, de 99. Isso é importante porque a regra é a seguinte:
seguinte: a tabela que vale é a tabela da época em que o trabalho foi prestado. Então você vai ter que conhecer todas elas, ou pelo menos olhar para todas elas conforme a data em que o seu trabalho foi prestado. Viu quanta coisa, gente? Não dá pra gente trazer tudo aqui nesse vídeo, então eu vou deixar o link aqui embaixo no descritivo. Você clica e vai lá conferir esse conteúdo completo. Por enquanto, a gente fica aqui ainda nesse vídeo, vendo o próximo tópico. Tema 534 do STJ. O STJ decidiu que todas as listas de agentes nocivos são exemplificativas. É isso que a gente vai ver aqui, porém, antes, deixa eu te explicar como é que funciona isso. A Lei de Processos do Brasil prevê a possibilidade dos tribunais, principalmente os tribunais superiores, pegarem diante da repetição de ações no mesmo tema, pegarem um caso específico, selecionarem aquele caso para decidir aquele tema específico, porque assim a decisão desse tribunal será aplicada para todos os demais juízes e tribunais do país. Foi isso que aconteceu no tema 534. Muitas ações discutiam se a lista que está lá no regulamento da Previdência ou que está no regulamento da Previdência da sua época, aquela lista ela é exemplificativa ou não. Se um daqueles agentes, se não estiver lá, ou melhor, se o agente que você trabalha não estiver dentre aqueles agentes listados, você não teria direito. São exemplos ou é uma lista absoluta? Esse é o tema que estava a decisão para o STJ e o STJ o decidiu. Vamos ler junto para você entender. Tema repetitivo 534 do Superior Tribunal de Justiça. As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor, ou o trabalho, que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais. O que o STJ disse aqui é muito simples, é o seguinte: você lembra que existem listas na lei de benefício, ou melhor, no regulamento da lei de benefícios, estabelecendo todos os agentes químicos, físicos e biológicos deveriam ser aceitos pelo INSS como insalubres, perigosos ou penosos. Existem essas listas. O STJ disse: se você não está exposto a nenhum daqueles agentes listados, mas você está exposto a outro agente que, na sua opinião, também trazem insalubridade, periculosidade ou penosidade, é seu direito comprovar isso por perícia. Dito de outra forma, se o agente ao qual você está exposto não está listado na lista lá do INSS, não tem problema. Você pode pedir perícia ao juiz, o juiz vai deferir a perícia e se o perito disser não, o trabalho era insalubre, ou era perigoso, ou era penoso, então você também terá direito à aposentadoria especial. Por fim, apenas uma ressalva. Aquelas listas, apesar de não serem absolutas, ou seja, de servirem apenas de exemplo, elas servem de exemplo. E elas precisam ser entendidas profundamente para que você possa dizer: olha, eu não estava sujeito a esse agente, mas estava sujeito àquele que é muito similar a esse aqui. Então, vamos ao próximo tópico. Classificação dos agentes nocivos. Gente, aqui a gente vai falar de várias classificações e ao final nós vamos tentar apresentar a nossa, que a gente utiliza no escritório e que serve para a gente conseguir encaixar quais são os agentes, principalmente aqueles que não estão listados, para apontar que eles parecem com algum que está listado. Então vamos lá. A LOPS, que é a lei lá de 1960 e valeu até 91, ela fazia a classificação agentes periculosos, penosos e insalubres. Essa classificação saiu da legislação. A Lei de Benefícios de 91, que vale até hoje, trata de agentes químicos, físicos e biológicos. O regulamento da Lei de Benefícios, que é de 1999, inclui uma coisinha a mais, que são os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos. Aí nós já temos químicos, físicos e biológicos e cancerígenos. Aí agora veio a Instrução Normativa 128 de 2022 e trouxe mais alguns: ergonômico,
psicossocial e mecânico. Esses são agentes que a lei não fala, nem o regulamento da Lei de Previdência, mas a instrução normativa do INSS fala. E além de falar, coloca lá no PPP. Então, você pode dizer que atualmente já estão na lei, de alguma forma, né, digamos, genérica, uma leitura ampla desse termo lei, que são a Lei de Benefícios, o Decreto 3048 e a Instrução Normativa 128, todos esses tipos de agentes químicos, físicos, biológicos, cancerígenos para humanos e ergonômicos, psicossociais e mecânicos. Todos esses agentes já estão lá. Tá, tudo bem, mas e aí? O que você tem a ver com isso e como é que você entende tudo isso? Primeiro eu queria falar para vocês que isso é só uma classificação. Se você levar em conta que o STJ disse que nem precisa estar listado, então, portanto, a classificação é apenas uma forma de fazer as pessoas entenderem, é apenas uma forma de tentar deixar o assunto mais palatável, mais inteligível, mais fácil de você entender quais são os agentes nocivos para a saúde. Bom, químico, físico, biológico, ergonômico, mecânico, psicossocial e cancerígeno, tudo isso é uma classificação. Mas a gente está deixando de falar do que é insalubre, perigoso e penoso. E lá nos tribunais é muito comum que se condene o INSS porque um agente é periculoso, mas ele não está nem na Lei de Benefícios, nem no regulamento e nem na instrução normativa. Portanto, daqui para frente a gente vai falar da nossa classificação, o que a gente utiliza aqui no escritório, tá? Primeiro, a gente separa em insalubre, que é a maior parte dos agentes, periculoso e, por fim, penoso. E a gente tenta traçar algum lastro entre isso e o que está na lei atual. Então ficou assim para nós, ó. Agentes insalubres são os químicos, os físicos, os biológicos e os cancerígenos. Aí, agentes periculosos são os mecânicos, que são aqueles que geram acidente de trabalho, e a gente também coloca lá um dos fenômenos da natureza, que pode acontecer por conta de algum fenômeno físico que não é provocado exatamente pelo trabalho. E além desse, a gente coloca outros, porque tem alguns que não cabem em classificação nenhuma nesse periculoso. E aí, por fim, tem os penosos, que são os ergonômicos, aqueles difíceis de exercer e, portanto, são dignos de pena. Eu vou ler um quadro para vocês agora, junto com vocês, vou dividir a minha tela para que vocês consigam enxergar exemplos de tudo isso que eu falei, tá bem? Então vamos lá. Então olha, a gente dividiu em 3 colunas: tipo do agente, subtipo desse agente e o nome do agente, que é um exemplo prático porque podem existir outros, tá bem? Mas são os mais importantes que estão ali. Então vamos começar pelo começo. Tipo de agente: agentes geradores de insalubridade ou agente insalubre. Subtipo: são os subtipos desse agente insalubre. São aqueles que eu disse para vocês: agentes físicos, químicos, biológicos, cancerígenos. Bom, vamos ver exemplos agora. De agente físico: exemplo, ruído, frio, calor, radiação ionizante, que é aquela radiação que estão submetidos os médicos, radiologistas e técnicos de raio-x. Além dos agentes físicos, também são insalubres os agentes químicos, que eu coloquei aqui para vocês como exemplo. Poeira de sílica, que é a poeira que vem da pedra, quem trabalha com pedreira, asfalto está submetido a ela. Poeira de madeira, poeira de cal e cimento, graxas e óleos minerais, gasolina e óleo diesel. E também, por fim não, tem mais um ainda. Também fazem parte dos agentes insalubres os agentes biológicos, que eu coloquei para vocês como exemplo. Vírus e bactérias humanos, vírus e bactérias animais. E aí eu coloquei aqui medo e ansiedade, porque em algumas situações de trabalho há medo e ansiedade constante, e eu classifiquei isso como agente biológico também. E aí sim, por fim, os agentes cancerígenos que estão lá na LINAC. Esse LINAC é o nome da lei, tá? Bom, agentes cancerígenos são vários, mas eu coloquei aqui os mais importantes, na minha opinião, pelo menos,
porque afligem mais pessoas, né? Que são a radiação solar e a poeira de madeira. Esses são os agentes insalubres. Agora nós vamos para os agentes que geram periculosidade ou os agentes periculosos. Aí tem os mecânicos, que são os ligados à falta de medidas necessárias à segurança do trabalho. E aí, como exemplo prático aqui, a gente pode colocar a proteção das máquinas, porque falta de proteção, né? Arranjo físico do ambiente de trabalho que pode provocar acidente, falta de ordem e limpeza do ambiente de trabalho, falta de sinalização, falta de rotulagem de produtos e outros nesse sentido, que são mecânicos, porque podem gerar algum acidente de trabalho. E aí eu também coloco aqui fenômenos físicos, que são, por exemplo, eletricidade, explosões, combustão ou incêndio. Esses casos aqui são fenômenos físicos que não estão listados em regulamento, mas que são normalmente aceitos pelo Poder Judiciário como agentes causadores de periculosidade. Então, eletricidade, os eletricistas, eletricitários, explosões, normalmente quem carrega algum material, que transporta algum material explosivo, ou o pessoal que trabalha com pedreira ou túnel subterrâneo, escavações, estão expostos a isso. E combustão e incêndio, normalmente bombeiros civis ou frentistas de posto de gasolina. Todos esses profissionais ganham as suas aposentadorias especiais, apesar de não terem esses agentes, eletricidade, explosão, combustão e incêndio, previstos nos regulamentos da Previdência. Não estão lá, porém essas pessoas ganham suas ações. E ainda coloquei aqui como outros, porque eu não consegui encaixar em nenhum desses daqui, mas são agentes periculosos. Coloquei para você aqui como exemplo roubo ou outras espécies de violência física. Nesse caso aqui, estão enquadrados aqueles profissionais da segurança patrimonial ou pessoal que podem ser sujeitos a roubo ou qualquer espécie de violência. Além desse agente, também quedas ou impactos que podem estar sujeitos aqui, aquelas pessoas que trabalham em altitude. E pressão de ar ou de água, aquelas pessoas que trabalham com mergulho ou câmara hiperbárica. Essas pessoas, esses agentes também não estão na lei de benefícios, mas são aceitos pelo Poder Judiciário, pela Justiça, né, para fim de condenar o INSS à aposentadoria especial. Então a gente já viu aqui, gente, agentes insalubres e agentes periculosos ou perigosos, né? Agora falta a gente ver os agentes penosos, que são aqueles que causam pena, aquelas que são tão difíceis de exercer que dão pena. A gente chama isso de penosos. E lá na lei de benefícios, na Instrução Normativa 128 de 2022, há a previsão de agentes ergonômicos e psicossociais, eu enquadrei eles como penosos. A gente pode citar como exemplos posturas inadequadas ou desconfortáveis durante o trabalho, jornadas inadequadas de trabalho, más condições de iluminação, más condições de ventilação, más condições de conforto para os trabalhadores, trabalho em turno noturno, monotonia ou ritmo de trabalho excessivo, exigências de produtividade e relação de trabalho autoritárias, falha de treinamento e supervisão, porque podem gerar acidentes, então também são considerados penosos. Gente, essa é uma classificação que a gente utiliza no escritório para fazer o INSS cumprir o seu direito, mostrando para o INSS que você está submetido a algum agente físico, químico ou biológico, ou ergonômico, ou mecânico, ou até um cancerígeno, e por isso que você tem direito à aposentadoria especial. Porém, você também pode utilizar essa classificação. Para isso, você tem que pegar a classificação, olhar para os agentes aos quais você está submetido, procurar esses agentes na lista. Se achar, acabou o seu trabalho. Se não achar, você vai procurar um similar na lista, para que você possa pedir para o INSS para aplicar aquela lista lá que está na lei de benefícios de um jeito análogo, ou seja, você vai procurar um parecido e vai pedir para aplicar a analogia com base nisso e com base na decisão do STJ. Isso tem dado certo e por isso a classificação é tão importante e você não vai encontrar essa classificação por aí. Por isso já clica aí e dá uma curtida pra gente. Bom, gente,
Já indo para o final desse vídeo, vou tentar fazer um resumo de tudo que a gente viu aqui para colocar as coisas no seu devido lugar. Então vamos lá. A gente viu que a lei de 1960 e que valeu até 1991 falava em agente penoso, insalubre e periculoso, mas que a lei que passou a valer a partir de 91 não fala sobre isso mais. Fala em condições especiais de trabalho e lista os agentes químicos, físicos e biológicos. A gente também viu que o regulamento da lei ainda traz lá agentes cancerígenos e, por fim, que a instrução normativa do INSS ainda traz ergonômicos e mecânicos. Então, todos os agentes aceitos são físicos, químicos, biológicos, cancerígenos, ergonômicos, psicossociais e mecânicos. Esses são os agentes que o INSS aceita. Você tem que tentar dizer para o INSS, principalmente para a Justiça, quais deles são insalubres, quais são perigosos e quais são penosos. Bom, a gente também disse que o Superior Tribunal de Justiça entende que a lista que está lá na lei de benefícios, ou melhor, no regulamento da lei de benefícios, ela não é absoluta, ao contrário, que ela deve ser utilizada apenas como exemplo e que, portanto, você tem o direito de comprovar por perícia que o seu trabalho é insalubre, perigoso ou penoso, mesmo que o agente ao qual você está submetido não esteja listado em regulamento. Gente, acho que é isso. Quero me colocar para vocês à disposição. Se você precisar de mim, se quiser me contratar como seu advogado, quiser que eu analise o seu caso, meu link está aqui embaixo, aqui no descritivo. Se você tem alguma dúvida que não chega a ser a minha contratação, você pode também deixar aqui no comentário. E se quiser ajudar esse canal a crescer, você vai fazer duas coisas. Primeiro, você vai se inscrever no canal e ativar o sininho. E segundo, deixa um comentário, nem que for para dizer gostei ou não gostei, porque o YouTube valoriza isso e mostra esse conteúdo para mais pessoas. E por fim, se você acha que esse conteúdo foi legal e pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa. Tá bem? Gente, é isso. Até mais. Fico à disposição de vocês. Tchau, tchau. Oi, gente. Para quem ainda não me conhece, eu sou Marcelo Martins, eu sou advogado previdenciarista já há mais de 20 anos. Eu tô aqui hoje para conversar com você sobre PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. E é muito importante, mas muito importante mesmo, que você fique comigo até o final se você não quer fazer besteira e acabar perdendo a sua aposentadoria especial. O que acontece é que o INSS não facilita no momento de comprovar a exposição a agentes nocivos, ou seja, agentes insalubres, perigosos e penosos. E por conta disso, a pessoa acaba perdendo a sua aposentadoria especial para